Se você fala demais da sua vida, dos seus planos para as pessoas até desconhecidas, se você é impulsivo, você é uma pessoa que tenta sempre se explicar, ou você se arrepende do que fala, depois que já falou, talvez esse vídeo é para você. Vem comigo que eu sou Anicleto Nascimento e esse é o canal Reflexão Moderna. Então vamos lá. Esse vídeo ele tem um teor de explicar como que a fala e a ansiedade está interligada. A ansiedade gera fala acelerada. Isso é a causa de quando você fala muito e aí você se sente cansado, ou aquela conversa que você tem com seus amigos, aí você está falando de repente todo mundo fica quieto, entendeu? Mesmo que você tenha muito conhecimento. Então vamos lá, eu fiz alguns tópicos aqui que eu vou conversar com vocês, porque para ficar mais didático, quando as pessoas estão ansiosas, o cérebro ele ativa o modo de alerta, que é a amígdala nossa, ela é a área ligada ao medo. Fica mais ativa, o corpo automaticamente libera cortisol e adrenalina. Isso te faz ficar mais enérgico, por isso que automaticamente você fala mais, você fica mais eufórico, sabe? Então isso pode causar a fala rápida, como eu já disse no começo, dificuldade de filtrar o que você está dizendo. Então imagina, quando acontece comigo, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Então, às vezes a gente está conversando e a gente fala coisas do futuro, coisas que não era para comentar ali, ou talvez que não era para falar para aquela pessoa, e é coisas que a gente estava planejando para fazer, mas a gente acaba soltando sem querer, e depois você fica pensando, pô, não deveria ter falado aquilo. Ou você fala uma coisa que pode soar sem, vamos dizer assim, duplo sentido ou algo desse tipo. Impulsividade verbal. Você fala muito assim, muito com entonação, muita energia. Vontade de preencher silêncio. Isso é muito importante, porque antigamente eu pensava que, eu via vários vídeos, eu estudava, eu achava que, falavam que quando você tem um amigo próximo de você e vocês não conseguem ficar quietos um do lado do outro, quer dizer que ele não é seu amigo. Ou você não é amigo dele. Então você não fica em paz perto dessa pessoa. Eu tinha isso em mente. Então se eu não estou em paz perto de uma pessoa, eu vou ficar inquieto. Ou se eu não sou amigo dela, eu vou ficar inquieto. Ou vice-versa. Porém, estudando mais, eu entendi que não necessariamente é isso. Às vezes a gente está ansioso ou numa crise de ansiedade e isso afeta a nossa percepção. Então se imagina, você já é ansioso, você não sabe. E aí você tem essa percepção de mundo, que quando você está do lado de uma pessoa, você não é amigo dela, se caso você não ficar em paz do lado dela, talvez você não saiba que ela também é ansiosa, então ela também não vai conseguir ficar em paz, ou ela é tranquila e você não, ou vice-versa. A pessoa é ansiosa e você é tranquilo, aí você acha que tem alguma coisa errada, porque você quer ficar quieto, talvez você goste da pessoa, você quer ficar do lado dela, parado, tranquilo, mas ela sempre está falando. Então, pode ser que essa pessoa esteja ansiosa e você não sabe. Por isso que a pessoa precisa preencher o vazio, o silêncio, porque ela tem essa sensação de estar sempre falando. Por quê? A pessoa que fala para aliviar a tensão interna, que é coisa dela, tá vendo? Que às vezes não tem nada com você, ou ela pensa, se eu continuar falando, eu controlo a situação. Pode ser um controle mental dela, de ter um assunto para estar perto da pessoa, entendeu? Então, analisa bem. Se isso já aconteceu com você, fica atento. E o segundo tópico que eu quero conversar com vocês aqui é: falar demais pode ser uma tentativa de validação. Porque algumas pessoas, elas contam os planos delas futuro ou que elas têm sonho para realizar, porque querem aprovação, querem reforçar a própria identidade, ou precisam sentir que estão sendo vistas, ou têm medo de rejeição. Isso é muito comum em ansiedade social ou insegurança. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que, assim como eu, tem um pensamento assim, pô, se a pessoa tá perto de mim e ela não tá falando, tá quieta, ou você tá conversando com ela, ela tá assim, sei, isso gera uma sensação de rejeição. Então, o que acontece? Você pode, talvez, interpretar de um jeito errado. Você entendeu? Então, às vezes, a outra pessoa tá com algum pensamento, alguma coisa longe, ela não tá prestando atenção no que você tá falando, e aí você não tá conseguindo interpretar isso, entendeu? Ou você conta todos os seus planos pra pessoa e você quer uma resposta, tipo, pô, a altura do seu pensamento,
intensidade que você está tendo em pensando no seu plano futuro e a pessoa reage, ah, legal, dá um joinha, vamos dizer assim. Então você fica, pô, nossa, sacanagem, aquela pessoa não gostou, ela não gosta de mim, ou ela tem inveja, ou isso aqui. Então é bom evitar falar demais, né? É bom evitar. E no terceiro tópico, pode ser dificuldade inibitório. O lobo frontal, que é responsável por filtro e autocontrole, pode ficar menos eficiente ou não trabalhar direito sob estresse. Então quem é ansioso já tem muito estresse, pensa demais, analisa demais, ou quer fazer, mas não sabe como. Resultado disso tudo, a pessoa pensa depois que já falou, a pessoa arrependimento demais, vem a culpa. Qual que é o problema? Quando vem a culpa, você fica com aquela sensação que, pô, você não deveria ter falado, ou você fica tentando se redimir, sabe? Tipo, sempre tentando agradar a outra pessoa, ou fazer algo para meio que cobrir o seu erro, vamos dizer assim, porque na sua cabeça você fez algo errado, por ter falado demais, por ter falado coisas sem autocontrole. Então você tenta sempre ficar agradando demais ou tentando resolver um problema que talvez nem exista. Então, mas no quarto passo foi uma questão assim, talvez não seja só a ansiedade em si, mudando o jeito de você pensar e agir. Pode ser um traço relacionado à sua personalidade, pode ser expansiva, ou busca por desculpa, por dopamina, prazer em compartilhar, porque se na sua infância você não teve aquela reciprocidade quando você fazia algo e você sempre era massacrado, sabe aquela criança que sempre apanhava por tudo? Tava certo, tava apanhando, tava errado, tava apanhando, você entendeu? Então, você quer compartilhar com as pessoas o seu sucesso, a sua conquista. E geralmente, às vezes, né, a maioria dos nossos problemas vem da criação nossa. Se a gente não teve uns pais que conseguiam ver as nossas qualidades, ou família, ou sei lá, então a gente fica muito frustrado na infância e quer sempre compartilhar. E geralmente passa dos 25 para 30, você vem à tona esses pesares, né, vamos dizer assim. Então, ou você pode ter um traço de TDAH, algo do tipo, né? Hipomania pode ser também. Então, assim, você precisa buscar uma ajuda profissional mais relevante, algo que se você está sentindo que isso está te afetando demais, está te machucando demais ou machucando outras pessoas, é bom sempre procurar um profissional para te ajudar a guiar você para viver melhor, né? Porque a busca da vida não é só em dinheiro ou bens materiais, é em estar bem também, ter saúde. E não é só saúde física, é mental. E o mental está relacionado com o físico, então esse é o intuito do canal. No quinto passo é bem legal. Eu vou ler aqui, basicamente, para vocês entenderem como que os padrões são interessantes. Pessoas mais ansiosas, geralmente, olha só para você ver que louco, revelam informações cedo demais, causa... Putz, isso me pegou demais na minha adolescência. Explicam demais, sabe aquele contador de história que sempre quer pôr detalhe por detalhe, ou a ansiedade, ela também tá... Eu tô começando a analisar aqui comigo mesmo, essa questão de ser muito perfeccionista, tá ligado com a ansiedade. Você tem medo de ser de julgamentos, então você não quer fazer algo ruim. Olha só que louco isso. Então você faz especificamente perfeito para não ter nada de ficar pensando, puta, deixei algo passar, sei lá, algo do tipo. Então, explicam demais, né? Já falei. Justificam demais. Então, se alguém fala, ah, mas você fez tal coisa. Aí você já, nossa, já traz um caminhão, ah, porque veio da minha infância, eu fiz tal coisa. É louco isso. Falam rápido quando estão nervosas. Isso é demais. Em vez de você ter mais calma no nervosismo, você fica... Vira uma matraca. Tem dificuldade com silêncio. Lembra que eu falei que eu era assim, pensava desse jeito. Então, tipo, eu não imaginava que era relacionado à ansiedade. Eu pensava que era um padrão de amigo ou não amigo. Só porque a pessoa tá quieta. E estar em silêncio acalma meu cérebro.
E quem é ansioso, o que, que a pessoa não tem? Paz. Se ela não tem paz, ela não tem silêncio. Então, a ansiedade causa tudo isso. E às vezes a gente não percebe, a gente acha que a gente precisa estar sempre com a mente. Por exemplo, eu tô aqui trabalhando e uma par de negros já falou pra mim assim, cara, eu não consigo ficar na obra sem o som. Eu não consigo trabalhar sem som na minha cabeça. Por quê? Quando eu trabalho, eu fico pensando. Eu fico ouvindo os meus pensamentos. Olha o cara fala. Você entendeu? Então, se você não consegue ficar quieto com você mesmo, imagina como que é a vida dessa pessoa. Você entendeu? E eu fui assim por muitos anos. Entendeu? Então, o silêncio ativa a ansiedade. Por quê? Você fica achando que tem alguma coisa errada, você fica sempre querendo algo. Então é complicado, sabe? Porque você começa a ouvir seu pensamento, aí você começa a pensar várias coisas, sabe? Você fica impaciente. Pensa nisso. E vem no sexto passo, agora algo para você diretamente. Você tem que fazer essas perguntas para você, coisas que eu já fiz e faço sempre, porque é uma melhoria constante, não é da noite pro dia. Você vai ouvir esse vídeo, você pode voltar ele daqui 6 meses, ou um mês, ou até uma semana, você vai se surpreender de novo. Porque a nossa mente, ela faz links. Então, cada vez que a gente escuta um conhecimento, sempre volta nesse vídeo, sempre reveja esse vídeo. Porque cada vez que você escuta, você lembra de algo. Puta, eu fiz isso, cara. Aí você passa um tempo, você volta de novo, escuta de novo mesmo esse áudio de novo, vê esse vídeo e pensa, pum, outra coisa. Só que você já relembrou aquilo que você pensou da primeira vez, mais a segunda, aí você linka os dois. Então, quanto mais você vê, mais você vai ter clareza daquilo que você tá pensando. Então, vamos lá para as perguntas. Então, tá, você fala demais, ela acostuma, sente-se arrependimento. Você acha que você é você, mas na maioria das vezes é a sua mente que está te controlando e você não tem a percepção disso. Então, você sente arrependimento. Básico, assim, muito básico para quem tem ansiedade. Fica pensando, por que eu falei isso? Ó, essa pergunta para você, por que eu falei isso? Ou se sentir exposta demais. É engraçado isso, porque quando você fala de algo futuro, que não era para falar para uma pessoa que talvez você nem conheça, você se sente muito aberto. E às vezes aquelas pessoas, elas assim, algumas pessoas, não a maioria, mas tem algumas pessoas que elas não têm muito tato, elas também são meio para frente e elas acham que você deu abertura para elas. Aí elas brincam com você, elas falam coisa para vocês que talvez vocês, pô, mas por que essa pessoa tá falando isso? Mas eu não dei abertura para ela, só que você não percebeu que você falou da sua vida para ela, então ela automaticamente se sentiu parte da sua vida. Se você fala um sonho seu para alguém, ou algo que é futuro, algo que você planeja fazer, automaticamente você está trazendo aquela pessoa para o seu eu, para parte da sua história como vida. Pensa nisso para você ver. Se você comenta com uma pessoa sobre a sua mãe, sobre o seu pai, sobre onde você mora, então você está querendo que aquela pessoa se torne sua amiga, uma pessoa próxima. Do contrário, você não daria informação para ela. Você entendeu? E a gente, como ser humano, a gente precisa avaliar se aquela pessoa ela é justa para, vamos dizer assim, para ter a nossa amizade. Ah, não que você vai peneirar a pessoa, mas nem todo mundo vai querer ser nosso amigo, nem todo mundo estar apto a poder andar com a gente por conta do estilo de vida, não porque ela é boa ou ruim. Não vou nem levar por esse lado. Vou levar pelo lado do estilo de vida. Tem gente, por exemplo, você, sei lá, você pode ser um surfista ou um paraquedista. Uma pessoa, se ela é uma pessoa mais pé no chão, que não gosta de fazer essas coisas, ela não vai conseguir andar com você, porque você vai chamar ela para fazer essas coisas, ela não vai querer. Então, meio que, você entendeu? Então, nem tudo você pode sair falando para todo mundo, e às vezes a gente fala sem perceber. E esse é o intuito desse vídeo, entendeu? E já chegando vamos dizer assim, no meu trabalho aqui, deixa o seu like, comenta, se você já passou por isso, se inscreva no canal, porque a gente está aqui para crescer. Então, assim, tudo isso tem um porquê. E às vezes a gente só precisa fazer as perguntas corretas. Eu passei por muito tempo pensando, pô, por que eu falei aquilo? Por que eu fiz isso? Sem conhecimento. Eu fazia as perguntas, mas não, você entendeu? Não conseguia
linkar a pergunta à resposta e o porquê da resposta, e nem porquê das perguntas. Hoje eu consigo compreender melhor o meu eu, a minha pessoa, como eu sou, e eu consigo já evitar certas coisas. Eu consigo evitar, por exemplo, certo tipo de eventos, eu já evito certo tipo de pensamentos, e eu já sei praticamente quando eu tô cansado, quando eu tô irritado, quando eu tô ansioso. Eu já sei quando os sintomas começam a aparecer, eu já consigo perceber para onde eu tenho que direcionar a minha vida ali, naquele momento. Então, por exemplo, tô ansioso, eu já vou sair um pouco fora das pessoas, porque se eu ficar ansioso junto com pessoas, eu vou falar demais, às vezes eu vou ficar irritado. Se eu tô irritado, então pior é ansioso e irritado, eu atinjo a pessoa, eu falo ali pra, pum, cutucar aquela pessoa que tá comigo. Pode ser a minha mulher, pode ser um amigo, pode ser família. Eu pego bem ali na ferida. Então, se você é uma pessoa muito crítica e você tá ansioso, você vai cutucar a pessoa que tá do seu lado. Pode ser amigo, pode ser inimigo, pode ser o que for. Isso não tem nada a ver, tem a ver com o processo mental que tá na sua cabeça naquele momento. Então, toma cuidado. Eu quero que você sempre evolua, melhora sempre. Eu quero que você se sinta bem. E vem comigo que a gente vai crescer junto, vai melhorar junto. E é isso. Se o vídeo valeu a pena, deixa seu like. Valeu.